Amados e queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Pastor Davi Bueno, passando por aqui para mais uma EBD, nossa Escola Bíblica Dominical. E hoje nós estamos aqui para ministrar a lição de número 2 desse segundo trimestre e nós estamos estudando, olha aí, essa revista. Revista essa da editora Betel, que tem como título Neemias restaurando muros, reconstruindo vidas e renovando propósitos. Revista essa que foi toda comentada pelo bispo Samuel Ferreira. Desde já, você que está chegando pela primeira vez em nosso canal, conheça-o e se inscreva, se assim preferir. Deixe o seu like, compartilhe, é importante para nós, pois o YouTube entende que o nosso trabalho tem relevância e com isso iremos alcançar mais pessoas através da propagação do Evangelho. Então vamos lá, vamos para o início aqui da nossa lição de número 2, que tem como título Preparando-se para o Agir de Deus. O texto áureo vai dizer: então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Neemias capítulo 2, versículos 4 e 5. Verdade aplicada: fazer a obra que nos é confiada por Deus exige preparo espiritual e posicionamento assertivo. Os objetivos da lição: reconhecer a importância de preparar-se para a obra de Deus, saber que executar os projetos de Deus demanda elaboração prévia e ressaltar que o preparo deve vir antes da oportunidade. O texto de referência está em Neemias capítulo 2, versículos 1, 2, 3 e 4. Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. E eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. A nossa introdução: Deus preparou Neemias para a missão de restaurar a cidade de Jerusalém. Tendo se disponibilizado para aquela obra, ele passou de copeiro do rei a um importante líder e administrador. Porém, foi necessário tempo para que Neemias estivesse pronto para tão árdua e nobre tarefa. Da mesma maneira, precisamos nos manter sempre prontos para servir a Deus conforme a sua vontade. Então vamos lá. Nessa introdução, nós entendemos aqui que Neemias, ele não se precipitou. É interessante que, ainda nesse primeiro tópico aqui, o bispo Samuel Ferreira, ele diz que desde que recebeu a notícia sobre Jerusalém, Neemias se dedicou à oração e ao jejum. Finalmente, passados 4 meses, chegou o momento sobre o qual ele esteve orando. Então é interessante nós entendermos que Neemias, ele nos ensina aqui algo poderosíssimo. Nem toda urgência é direção de Deus. Ao receber a notícia que Jerusalém estava destruída, ele, irmãos, não saiu agindo impulsivamente. Mas a Bíblia vai deixar claro que ele chorou, ele orou, jejuou e ele esperou. Isso nos traz
uma lição de que, enquanto muitos agem no calor das emoções, Neemias ele se posicionou no lugar da dependência divina. A pressa, ela pode até abrir portas, mas só Deus é que abre a porta certa. Neemias capítulo 1 e o versículo 4 está escrito: assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando ao Deus dos céus. Então, nessa introdução nós já entendemos que a importância de, antes de agirmos externamente, nós precisamos agir como Neemias, que se alinhou com Deus internamente. Lá no tópico 1.1 vai falar sobre o tempo da resposta. Bispo Samuel Ferreira, ele diz aqui que Neemias e Anani se encontraram no mês de Quisleu, que corresponde ao início do mês de dezembro, em nosso calendário. Porém, a resposta às suas orações chegou cerca de 4 meses depois, no mês de Nissan, que no nosso calendário corresponde entre o final do mês de março e início de abril. Pode parecer pouco tempo, mas para alguém que está em oração e jejum, sentindo-se angustiado e vendo o seu povo há tanto tempo esperando por um milagre, é tempo demais. Neemias clamava a Deus pelo seu povo, mas a resposta não veio logo. Aqui a lição é simples, porém profunda. Neemias não desistiu, não esmoreceu, não se precipitou. Ele ficou firme até que a direção de Deus chegasse. O Salmo de número 40 e o verso 1 está escrito: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. O fato de algumas respostas divinas demorarem aos nossos olhos não significa que tudo está perdido. Deus nunca perde o controle de nada. E no tempo certo, Ele traz, irmãos, a resposta. Então aqui nós vemos o tempo da resposta. Entre o capítulo 1 e o capítulo de número 2, Neemias, no capítulo 1 e no capítulo 2 de Neemias, nós vemos aqui que se passam aproximadamente 4 meses. Esses 4 meses foram 4 meses de silêncio, 4 meses sem uma resposta visível, mas também foram 4 meses de um tratamento espiritual. Neemias capítulo 2 e o versículo de número 1 mostra que só depois desse tempo criou-se a oportunidade diante do rei. Então isso nos ensina que Deus ele não trabalha primeiro no nosso tempo, mas Deus ele trabalha no tempo perfeito dele. O silêncio de Deus não é ausência. Que nós possamos entender que o silêncio de Deus ele é preparação. E nem toda demora ela é negativa. Muitas das vezes faz parte da estratégia divina. Às vezes você quer uma resposta, nós queremos uma resposta imediata, mas Deus está preparando o cenário completo para nós. No tópico 1.2, Bispo Samuel Ferreira vai falar sobre o tempo da espera. Trouxe mudança sobre Neemias. Neemias servia ao rei Artaxerxes no palácio quando recebeu a notícia que o deixou devastado. Jerusalém e seu povo estavam em grande miséria. Ele então passou a orar e jejuar para que Deus restaurasse o seu povo e a santa cidade. Foram necessários 4 meses para que Neemias estivesse seguro do que fazer e pronto para assumir um papel de liderança para mudar aquela situação. Assim, primeiro ele desejou fazer, depois planejou o que faria. Em vez de questionar, ele continuou orando e jejuando em total dependência de Deus.
Aqueles 4 meses foram fundamentais para mostrar para Neemias que Deus não apenas mudaria o triste quadro do seu povo, mas faria dele a resposta às suas próprias orações. Se a resposta divina ainda não chegou, provavelmente Deus está trabalhando em sua vida e preparando você para viver o seu milagre. Como essa palavra, de alguma forma, ela fala com todos nós, porque todos nós estamos aguardando um tempo de espera. Todos nós estamos aguardando o tempo do milagre. E aqui, Neemias, ele faz dentro desse livro, nós entendermos que esse tempo de espera, ele trouxe mudanças em sua vida. Porque Neemias, ele começa chorando, mas ele termina com clareza, ele termina com estratégia, ele termina com coragem. A espera que ela não foi inútil. A espera, ao contrário disso, ela foi transformadora. Durante todo esse período, Neemias ele teve tempo para organizar os seus pensamentos, fortalecer a sua fé, desenvolver um plano e, o principal, alinhar o seu coração à vontade de Deus. Isso nos faz entender que a espera, ela não é um castigo. A espera, ela é um processo. Lá em Isaías capítulo 40, versículo 31, está escrito: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Quem não sabe esperar, acaba agindo precipitadamente. Mas quem espera em Deus, age sempre com direção. E lá no tópico 1.3, para nós encerrarmos esse primeiro vídeo, o bispo Samuel Ferreira vai dizer que Neemias estava pronto para responder ao rei. Diante de uma situação tão complexa, os 4 meses se passaram até que Neemias tivesse a oportunidade de falar com o rei. Foi um período propício para ele pensar, orar e se preparar. Se a conversa com Artaxerxes tivesse acontecido assim que Neemias soube do estado em que se encontrava Jerusalém, possivelmente não teria dado uma resposta tão adequada. Imagine o rei perguntando: que me pedes agora? E Neemias respondendo: no momento não tenho nada pronto, mas em algumas semanas trago um projeto para o Senhor. Porém, por estar preparado para aquele momento, ele orou ao Deus dos céus e respondeu: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Neemias capítulo 2, versículos 4 e 5. Até mesmo quando o rei lhe perguntou sobre a duração da viagem a Jerusalém, Neemias já tinha um prazo estipulado. Neemias, vamos ver lá, Neemias, capítulo de número 2 e o versículo de número 6, que diz: então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? Quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu certo tempo. Então, a gente entende que ele deixa claro que até o tempo estipulado para o retorno, ele tinha. Porém, é importante nós entendermos aqui que Neemias, ele estava pronto para responder ao rei. Quando nós aproveitamos o nosso tempo e procuramos estabelecer nele a direção de Deus para a nossa vida, quando nós aproveitamos o nosso tempo e temos paciência para ouvir qual é a melhor direção que Deus tem para nós, nós passamos a estar prontos para dar respostas àqueles que precisam
de uma resposta. E eu estou me referindo a respostas sábias. Quando a oportunidade ela chegou, Neemias ele não precisou improvisar. Como eu disse, ele tinha respostas, ele tinha visão, ele tinha um plano. E isso revela que Deus ele abre portas, mas é você quem precisa estar preparado para atravessá-las. Neemias ele pediu tempo, recursos, cartas de autorização, e isso faz entender que ele não só orou, mas ele se preparou. A espiritualidade sem preparo, ela acaba gerando em nós frustração, mas a oração mais o preparo, ela gera o avanço. Então, concluindo aqui este tópico de número 1, que eu achei extraordinário, as colocações do bispo Samuel Ferreira, nós vemos aqui que Neemias nos ensina 3 verdades fundamentais dentro do seu livro. Que nós não devemos nos precipitar, independente da situação que nós estivermos a passar. O importante é nós esperarmos, descansarmos em Deus, não colocarmos em risco, principalmente, a nossa identidade. Mas devemos orar ao Deus dos céus e esperarmos em silêncio o agir de Deus em nossa vida. Toda precipitação, ela pode e ela nos levará a abismos maiores, que não somente deixarão marcas, mas deixarão cicatrizes, que ao vermos elas, nunca nos esqueceremos das nossas precipitações. Devemos esperar o tempo de Deus, porque Ele sempre está trabalhando. E devemos estar preparados, porque a oportunidade de fazermos o que é certo debaixo da direção de Deus, ela chegará. Então Deus não procura apenas pessoas que estão disponíveis. Ele procura pessoas que estão se preparando a cada dia nele para fazer a coisa certa. E assim a gente encerra aqui este primeiro vídeo. Espero ter sido útil para você. Deus abençoe.